Você que nos acompanha nesse culto, nesse domingo especial, quero agradecer pela sua disposição em estar conectado conosco nas redes sociais. Lembrando que nesse dia, como em todos os outros encontros que nós temos, nós nos reunimos em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E assim também nos reunimos em culto nesse momento e convidamos você, sua família, a estar participando conosco. Ali onde você está, se você está em casa, se você está viajando, está num sítio, onde quer que você esteja, convido você a nós juntos celebrarmos a Deus nesse tempo que nós temos para nós. E eu quero saudar a todos que participam conosco uma palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz assim, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as sagradas escrituras? Dois discípulos de Jesus, depois do acontecido da Semana Santa, da morte de Jesus, dois discípulos voltavam para casa pelo caminho de Emaús. O grande sonho deles, do que eles esperavam de Jesus, parece que houve um desencanto. Pedro, em um momento, chegou a dizer, eu vou pescar. Esses dois aqui voltavam para casa, parece que os discípulos estavam meio desmobilizados. E voltando esses dois no caminho, alguém se aproxima. E esse alguém que se aproxima é Jesus. Só que parece que os olhos deles estavam tapados, que eles não conseguiam enxergar que aquela pessoa que se aproximava deles era Jesus. E eles vêm conversando e Jesus pergunta sobre o que vocês estão conversando. E eles chegam a dizer, escuta, você não é a única pessoa desse lugar que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus, um varão, homem de Deus, muito bom em obras, em palavras, homem que operava milagres, como as autoridades o entregaram para que ele fosse morto. E Jesus começa a conversar com eles e até questiona eles, chamando eles de nécios, vocês não compreendem as Escrituras, que tudo isso ia acontecer. E Jesus vai expondo desde os profetas, desde os salmos, desde os livros da lei, o que estava previsto por Deus para acontecer. E quando eles vão chegando próximos à vila, Jesus faz menção de caminhar adiante. E eles não. Eles o convidam, não, você fica com a gente. Já é tarde. É perigoso você continuar o caminho. A hospitalidade era uma coisa muito bacana naquele tempo. E Jesus, então, vai à casa daqueles homens e à noite, na sua hospitalidade, eles oferecem uma ceia, uma refeição, uma janta. E quando eles estão à mesa, Jesus, lembrando o gesto da quinta-feira à noite, agradece a Deus e reparte aquele pão. E no momento que Jesus está repartindo aquele pão, parece que os olhos espirituais daqueles dois discípulos se abrem e eles compreendem e veem que é Jesus que estava ali com eles e imediatamente Jesus desaparece. Ele não está mais ali. E aí vem esta palavra. Não nos ardia o coração quando a gente estava vindo para cá e ele falava com a gente? E eles, naquelas alturas da noite, perdem o medo, perdem a vergonha ou qualquer coisa que seja. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Nós precisamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, o que aconteceu aqui, o que nós vimos. E eles imediatamente deixam tudo e voltam para Jerusalém e vão se encontrar ali onde estão os 11 e outras pessoas reunidas e discorrem para eles aquilo que estava acontecendo. Com essas palavras, eu quero saudar você que participa conosco desse encontro.
Assim como esses discípulos, muitas vezes, como tantos problemas que a gente tem, tantas dificuldades que a gente passa, a gente acaba, parece que não lembrando das palavras de Jesus, das promessas de Jesus, e a gente foca só no problema. Mas quando o Espírito Santo nos ajuda, a gente compreende a vontade de Deus, Ele aquieta o nosso coração e dá direção para a nossa vida. Assim como aconteceu com eles. O Senhor os dirigiu, o Senhor lhes abriu os olhos, que a palavra de Deus, que o amor de Deus abra nossos olhos, nossa mente, nosso coração, e a gente compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Com essas palavras, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja conosco nesse encontro. Eu quero convidar você que está conosco nesse dia a nós termos uma palavra de oração. Se possível, você deixar o que está fazendo agora e ter esse tempo da gente poder se concentrar na presença de Deus, eu convido você a nós fazermos isso. Oramos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse tempo, estarmos reunidos na Tua presença. Mesmo, Pai, que fisicamente a gente esteja de apenas alguns quilômetros de distância, mas talvez de outros a centenas, milhares de quilômetros. A tecnologia, as redes sociais, elas nos ajudam a estarmos longe, mas ao mesmo tempo a estarmos próximos. Mas principalmente, a nos reunirmos em Teu nome, nós queremos estar próximos de Ti, unidos pela Tua palavra, numa só fé, num só Espírito, unidos no Teu amor e unidos no temor a Ti, celebrando com alegria, com gratidão, com louvor e também renovando no Senhor as forças, a fé e a nossa esperança. Tempos difíceis que nós passamos, mas com certeza, se o Senhor estiver na frente, se o Teu Espírito Santo nos ajudar, se a Tua palavra nos conduzir, haveremos em Cristo Jesus de ser mais do que vencedores. Abençoa, Deus, esse encontro, esse culto, e abençoa, Pai, cada pessoa, cada família que nesse momento está conectado conosco e conectados no Espírito Santo com o Senhor. Também nós achegamos a Tua presença, reconhecendo nossa condição de pecadores, pedimos perdão a Ti por cada um dos nossos pecados, por cada uma das nossas falhas, e pedimos que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz, também nos limpe, nos lave e nos purifique completamente. Em nome e por amor do Senhor Jesus é que nós oramos, agradecidos a Ti. Amém. Quero convidá-los a nós termos um tempo de louvor. Hoje, nesse encontro, está conosco nosso irmão na fé, nosso amigo Vanderlei Ponati. Ele vai estar nos conduzindo no louvor. Nós entoamos 2 canções. Permaneça em mim, na presença de Deus estou. E logo em seguida, Caminho de Emaús, que relata essa história desses 2 discípulos. Vamos louvar, vamos adorar juntos ao nosso Deus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim.
presença de Deus estou para adorá-lo, contemplando ao Senhor Jesus, quero louvá-lo. Com meus irmãos em Cristo, quero repartir amor. Na família de Deus eu sou, Deus é amor. Na presença de Deus estou para adorá-lo, contemplando ao Senhor Jesus, quero louvá-lo. Com meus irmãos em Cristo, quero repartir amor. Na família de Deus eu sou, Deus é amor. Com meus irmãos em Cristo, quero repartir amor. Na família de Deus eu sou, Deus é amor. Na família de Deus eu sou, Deus é amor. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perca paz. Leve a noite desce, noite de Maús, o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos santos que nos ensangram são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tu que nos se passa, nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite de Maús, o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim, faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo as leva com imenso amor. Leve a noite desce, noite de Maús, o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Leve a noite desce, noite de Maús, o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Acabamos de ouvir essa canção que relata a história desses dois discípulos no caminho de Emaús. Nós queremos refletir na palavra de Deus hoje sobre a ressurreição de Jesus, a presença física de Jesus
entre os seus discípulos e depois da sua ressurreição e a promessa da vinda do Espírito Santo. Continuando no texto onde nós já havíamos lido, a partir do versículo 36, Jesus aparece aos seus discípulos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Queridos irmãos e irmãs na fé, você que nos acompanha nesse dia, nesse culto. Aqueles 2 discípulos voltam para Jerusalém, ao lugar aonde os demais estavam reunidos, e haviam mais pessoas ali. E eles começam a relatar, imagino, eles vêm correndo, cansados, ofegantes, no meio dos colegas deles, a gente nem sabe que alturas da noite que isso já era. E eles dizem: olha, a gente estava indo para casa, e aí Jesus veio e começou a falar com a gente, e aí nós levamos ele para casa da gente, e aí quando ele repartiu o pão, a gente viu que era ele, a gente reconheceu ele, e a gente veio correndo para cá, porque nós tínhamos que contar isso para vocês. E quando eles estão relatando essa situação maravilhosa que acontece com eles, de repente, Jesus aparece no meio daqueles discípulos e diz: paz seja convosco. Meu querido, imagina esta situação. Aqueles discípulos, eles tinham ouvido comentar. As mulheres tinham ido ao sepulcro, Jesus não estava lá, elas dizem que tinham visto os anjos. Também os discípulos, alguns foram lá conferir, realmente o corpo de Jesus não estava lá. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, tão angustiados que estavam naqueles dias, tendo perdido o seu grande mestre, a sua referência, a sua esperança, numa fase de luto, de refazer a vida, de repente, Jesus aparece no meio deles, vivinho, em carne e osso. A gente imagina essa cena, né? Se uma família perde alguém muito querido, e de repente essa pessoa volta, ela ressuscita. Imagine essa cena, a alegria, talvez um susto, mas a alegria de, depois de chorar tanto, a gente poder abraçar um ente querido, uma pessoa que nós amamos. Paz seja convosco. E eles ficam eufóricos, eles não conseguem ainda entender direito o que está acontecendo. E Jesus diz: sou eu aqui, ó. Olha as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu lado aqui. E como ele percebia que eles ainda, com tanta alegria, não acreditavam direito, ele então comprova: vocês têm uma coisa para comer aí? E apresentam para ele um pedacinho de peixe, um favo de mel, e ele come na presença deles. Quão grande a surpresa desses homens e mulheres ali reunidos, vendo o seu mestre junto a eles. Que euforia! Mas agora, passada a euforia desse primeiro momento, então vem a segunda parte. Eu queria convidar que você acompanhasse na continuação da leitura, a partir do versículo 44, Jesus explica para eles as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui, a leitura dessa palavra. Jesus explica novamente aquilo que ele já tinha dito para eles tantas vezes. Aquilo que os profetas já tinham anunciado. Aquilo que Moisés, nos livros da lei, tinha dito. Aquilo que os livros dos Salmos já profetizavam. E quando Jesus está explicando, novamente entra em ação o Espírito Santo, abre o entendimento desses discípulos e eles então compreendem aquilo que está acontecendo. A partir do versículo 46, Jesus começa agora a falar sobre a sua missão, aquilo que ele esperava deles. E o que é a missão? Por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus, distante de Deus. O profeta Isaías diz, porque o nosso pecado nos separa, nos afasta de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho, a boa nova, a boa notícia da salvação através da obra de Jesus na cruz, quando ele morre pelos nossos pecados, mas também a sua ressurreição, quando ele vence o último inimigo a ser vencido. E Jesus ainda diz para eles, fiquem na cidade. Por enquanto, aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai. Aguardem a vinda do Espírito Santo. A missão que eu tenho para vocês é que vocês preguem esse evangelho. Chamem as pessoas ao arrependimento. Chamem as pessoas à conversão, entregando a direção das suas vidas ao Pai e a mim, para que a vida delas seja transformada. E quando eles têm esse entendimento aberto, e somente através do Espírito Santo, é que as pessoas vão ter a compreensão e o entendimento, logo mais adiante, quando Jesus diz, permaneçam ainda por aqui, quando se cumprir a promessa, vocês vão fazer aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu estou ordenando, vocês são testemunhas. E o livro de Atos, a partir do capítulo 2, vai testemunhar, vai relatar a vinda, a descida do Espírito Santo. Isso em Pentecostes, que em poucos dias nós vamos estar celebrando. Aqueles homens, agora, cheios do Espírito Santo, eles passam a anunciar o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, à conversão, a entregar a direção da sua vida a Jesus. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho um dia chegou a nós. E através de nós, deve chegar também a outras pessoas. Esse foi o início da igreja. E qual é o papel, qual é a missão da igreja hoje? A igreja, ela não existe só para ser um pronto-socorro espiritual, aonde as pessoas buscam ajuda quando tem problemas, quando tem dificuldades. Ou não é apenas um lugar de entretenimento, de programas ou programações. Tudo isso faz parte do existir da igreja, de uma comunidade. Mas a igreja é muito mais do que isso. E é principalmente, ser igreja é receber poder do alto para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas. Aí você vai poder dizer, ou pensar agora, mas como? A igreja está fechada. Nós estamos tendo que participar de cultos online. Meu querido irmão, minha querida irmã, o templo, o prédio onde nós nos reunimos enquanto igreja, pode até estar fechado. Mas a nossa fé, ela continua viva. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas nós não deixamos de ser igreja. Aqui dentro no templo, a gente se reúne para se fortalecer. Isso realmente não está acontecendo agora, esse tempo gostoso de comunhão.
mas nós continuamos ligados e conectados a Deus, a sua palavra, através desse livro, através do agir do Espírito Santo. E qual é o nosso papel agora? Queridos, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente doente, não só do coronavírus, doente da alma, doente do corpo. A gente vê tanta gente reclamar de tanta coisa. O nosso papel enquanto igreja, o nosso papel enquanto cristão, é alguém que, abastecido pelo poder do Espírito Santo, ao invés de entrar na moda e reclamar, ao invés de reclamar, o meu papel, o teu papel, o nosso papel enquanto igreja é clamar a Deus, para que através da sua infinita misericórdia e graça, olhe para nós, nos socorra nas nossas aflições, e nós que temos esta mensagem, não só na mente, mas também no coração, a mensagem da fé, a mensagem da esperança, sejamos instrumentos de Deus para comunicar essa esperança a outras pessoas, desafiar as pessoas a entregarem a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Clamar que o Espírito Santo de Deus abra-lhes o entendimento, compreendam o Evangelho e vivam a busca de um caminho de salvação, de um caminho de vida e de um caminho de esperança. Claro que nós oramos pedindo a Deus que dê inteligência ao ser humano, que a ciência faça o seu papel, mas as pessoas continuam carentes de Deus, carentes de fé, carentes de esperança. As vacinas podem nos livrar do coronavírus, mas as vacinas não nos livram das nossas dores da alma. E essa mensagem nós temos. E eu rogo, e eu peço que nós possamos nos unir em oração, clamar a Deus e agir testemunhando aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, aquilo que nós temos aprendido quando tantas vezes fomos ao templo. Agora não podemos estar temporariamente no templo, mas nós continuamos ligados ao Senhor Jesus, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Não é tempo de reclamar, é tempo de clamar, é tempo de pregar, é tempo de testemunhar, é tempo de agir, porque o meu Deus, o meu Jesus, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo e a vitória é nele. É nele que nós vamos vencer, porque nós estamos ligados a Ele e a mão dele vai estar estendida sobre a minha, sobre a tua casa, sobre a tua família. Meu querido, te firme nessa palavra, te firme no Senhor Jesus e vamos seguir firme adiante, porque nós temos certeza que nele a gente é mais que vencedor. Amém. Eu quero convidar você a nós louvarmos a Deus com mais uma canção. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu quero convidar você a juntos a gente adorar, a gente louvar a Deus, sabendo que Jesus pagou um preço para que nós pudéssemos ter união, comunhão e vitória nele. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando
e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nos proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Esse é o papel do Espírito Santo, nos aproximar, nos unir a Cristo, a Deus e entre nós. Que a igreja seja sempre esse lugar de paz, que a igreja seja sempre esse lugar de comunhão, que o Espírito Santo sustente a sua igreja, que o Espírito Santo anime a sua igreja a ser testemunha desse Evangelho de Jesus Cristo, que chama as pessoas para a vida abundante. Eu quero convidar você a juntos nós orarmos. Nós temos motivos para interceder, nós temos motivos para agradecer, nós temos muitas pessoas sofrendo. Eu quero rogar que a gente, enquanto igreja, não importa a placa, a denominação, que a gente seja um corpo, que a gente seja uma família, que a gente seja unido e que juntos a gente lute a boa batalha, que não é contra carne e sangue, e sim
contra os poderes do mal. Eu convido você a nós orarmos, unirmos a nossa fé, nos colocarmos na presença de Deus e colocarmos também nossos motivos de intercessão, de pedidos, de agradecimentos diante do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos unir a nossa fé. Pai eterno, achegamos a Tua presença, já nos preparando para o final desse encontro, desse tempo de comunhão. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela Tua obra maravilhosa na cruz. Te agradecemos porque aqueles homens que estavam, e aquelas mulheres tão desmotivados, tão desanimados, tão tristes, desesperançosos, o Teu Espírito Santo recobrou o seu ânimo. O Teu Espírito Santo veio em meio àqueles homens e mulheres ali em Atos dos Apóstolos e trouxe sobre eles um poder que não é humano, um poder sobrenatural que tirou deles o medo e colocou neles a coragem, o ânimo, a força, a fé, a perseverança. E esse Espírito Santo, nós rogamos, aquele que criou a igreja, que sustenta a igreja, esteja também movendo a sua igreja nesse tempo em que parece que tantos se sentem reclusos, amedrontados, que nós nos ergamos, testemunhas do teu evangelho, dizendo que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o último inimigo, ele venceu o pecado, e em Jesus e pela fé, nós também podemos vencer algo chamado coronavírus. E mesmo que alguns talvez passem pela morte física aqui, o coronavírus não pode nos separar de ti. O coronavírus não pode nos tirar da eternidade com Jesus, porque também ali ele foi preparar um lugar para nós. Mas nós rogamos, Deus, nesse tempo difícil, esteja visitando, Senhor, todas aquelas famílias, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa do coronavírus, sofrendo por perdas relacionadas ao coronavírus, sofrendo por outros tratamentos de saúde que estão sendo interrompidos por causa do coronavírus, sofrendo porque estão reclusas em casa, sofrendo porque estão com saudade de familiares, de pessoas que gostariam e não podem estar abraçando, sofrendo, Pai, porque as condições financeiras estão difíceis. Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo visite, que o Teu Espírito Santo traga um novo alento, uma nova esperança. E também, Pai, nós oramos para que em breve mesmo, nós possamos estar retomando os nossos encontros presenciais. Mas em breve também, Pai, vencido esse tempo, a gente possa estar abraçando aquelas pessoas que nós temos tanta saudade, que nós amamos tanto e que a gente gostaria tanto de poder abraçar. Lembramos também que estamos entrando agora, já num período aqui na nossa região de colheita, e rogamos que o Senhor esteja também, Deus, abençoando esse tempo de fartura, tempo de trabalho, sim, tempo de emprego, tempo de ganhar um troco também, poder estar trabalhando na lavoura. Deus, nós oramos e que seja um tempo de bênção, seja um tempo de paz, seja um tempo de tranquilidade. Também, Pai, nós queremos te agradecer. Várias pessoas aqui mesmo da nossa paróquia, das nossas comunidades, estavam com Covid. Algumas pessoas estavam hospitalizadas em situação bastante crítica. Nós te louvamos por aqueles que já tiveram melhora. Nós te louvamos por aqueles que já tiveram alta, aqueles que já estão em casa com a sua família. Mas oramos ainda por aqueles, Pai, que estão sofrendo, que estão numa UTI, que estão no hospital ou mesmo em casa, Deus, reclusos, guardando a sua quarentena. Deus, nós oramos e colocamos todas essas situações diante do Senhor. Nós agradecemos muito, Pai. A gente vai só lembrar alguns nomes, são muitos, mas alguns nomes pelos quais nós temos orado muito nesses últimos dias. Obrigado, Pai, pela vida do Fernando Krause, que está de alta, está em casa. Obrigado pelo seu Valdemar Henke, caminhoneiro, que está se recuperando, já preparando para voltar para casa. Obrigado, Pai, pelo seu Jacimar Flegger, que também está em recuperação, já preparando para voltar para casa. Obrigado, Pai, pelo Igor Krause, que já está em casa junto à sua família. Continuamos orando pela Dona Nadira, Pai, Dona Nadira Ponati, ainda na UTI em Colatina. Que a mão do Senhor esteja completando a obra na vida dela. Pai, e assim tantas outras famílias, tantas outras situações. Pessoas que perderam um ente querido. Conforta, consola,
renova a força, renova o ânimo, renova a esperança. Pai, e tudo mais que a gente tem a pedir ou a agradecer, nós queremos incluir a orarmos juntos aquela oração perfeita que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes de você receber a bênção, eu quero deixar 2 pequenos recados. Várias pessoas têm perguntado sobre a campanha do albergue, né? Os envelopes foram distribuídos, nem todos tiveram oportunidade de devolver. E também muitos têm perguntado sobre os dízimos. A nossa esperança é que a gente fique brevíssimo tempo com o templo fechado, mas se você gostaria e tem esse desejo, né, de entregar o seu envelope da campanha do albergue, ou mesmo o seu envelope dos dízimos, procure o seu líder setor, pode entregar para ele, ele vai estar encaminhando da melhor maneira possível. Outro recado, a partir de segunda-feira agora, no dia 19, a gente vai estar postando de novo aqueles áudios das senhas diárias. Então, a partir de segunda-feira, você já vai estar recebendo aí nas suas redes sociais a gravação dos áudios das senhas diárias. Até quando? Esperamos que não seja por muito tempo, até quando nós pudermos retomar os cultos presenciais. Eu queria pedir você que se prepare para receber a bênção de Deus. Nós temos o hábito de fazer assim quando recebemos, e eu quero estar fazendo assim, e com isso nós nos abençoamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por ter estado esse tempo conosco, por a gente poder ter juntos cultuado ao Senhor. Desejo a você um abençoado domingo, uma abençoada semana, que a mão bondosa do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, e que o Espírito Santo nos impulsione a vencermos as nossas próprias limitações, mas podermos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Um abraço virtual a todos. Amém.